Olá, muito boa tarde para você que acompanha aqui a Rádio São Bento 90,3 e para você também que nos acompanha, nos segue pelas redes sociais. Hoje, trazendo aqui no programa 60 Minutos, uma entrevista bacana, agradecer já inicialmente o meio-campo feito pela Polícia Militar em São Bento do Sul, e nós fomos recebidos aqui em nome da Rádio São Bento pelo comando da Polícia Militar, 23º Batalhão de Polícia Militar de atuação aqui em São Bento, Campo Alegre e Rio Negrinho. E eu estou com o comandante, o Tenente Coronel Aires Vonei Piloneto, que está há algum tempo já aqui em São Bento do Sul, desempenhando a função aí de coordenar, de comandar a Polícia Militar nos trabalhos em prol da nossa segurança. Comandante, primeiro, muito obrigado, por nos receber. É a primeira vez que a gente tem uma conversa pessoal para trazer informações aqui para os ouvintes da Rádio São Bento também. Muito obrigado, e a gente já começa dizendo que a emissora está sempre à disposição da Polícia Militar. Obrigado a você, Chaves. Boa tarde a todos. Para a Polícia Militar sempre é uma satisfação poder estar nos meios de comunicação formais, às vezes até informais, para levar informação para as pessoas de bem, para conversar com a comunidade, falar sobre o trabalho da Polícia Militar. Então, seja bem-vindo ao nosso quartel, e tudo que estiver a nosso alcance, tudo que a gente puder falar a respeito da Polícia Militar, a respeito da segurança, da ordem pública do nosso município de São Bento do Sul, também Campo Alegre e Rio Negrinho, que faz parte da nossa área de atuação aqui, a gente está à disposição. Nós iniciamos com uma conversa na informalidade aqui com o comandante Piloneto, e a gente falava um pouco da evolução da Polícia Militar. Daqui a pouco quero pontuar uma situação, mas eu gostaria que antes, quem é o Aires Vonei Piloneto, que já está aí completando 30 anos de Polícia Militar, de onde o senhor veio, como o senhor ingressou nessa força de segurança tão importante para o catarinense? Pois bem, eu estou em São Bento do Sul desde fevereiro do ano passado, assumi o comando aqui em São Bento, mas como você disse, quase 30 anos de corporação, ingressei na Polícia Militar de Santa Catarina em 94, vindo do Paraná, como o senhor também, cheguei em Santa Catarina em 94, no mesmo ano entrei na corporação. Me baseei principalmente em Jaraguá do Sul, onde fiz os cursos de formação, onde atuei, e tive algumas experiências pelo Estado, também alguma coisa pelo Brasil, e aportamos então aqui em São Bento do Sul para contribuir com a segurança, uma cidade que já estava muito bem encaminhada em relação aos processos de segurança, e a gente veio para cá para colocar mais um tijolinho nesse processo. Quando o senhor fala de colocar mais um tijolinho no processo, dar sequência num trabalho, quando se fala processo, é uma metamorfose ambulante, vai se transformando a cada, nem diria cada período, cada dia tem uma novidade. É preciso estar atento como integrante da força policial para que essa mudança ela aconteça também aqui na região onde o senhor atua? É preciso. A gente chegou aqui, e eu recordo das primeiras falas que eu fiz na imprensa e fiz para a comunidade, foi o reconhecimento de que as coisas estavam muito bem aqui, E já entra uma primeira colocação que eu acho importante frisar, que as pessoas da nossa região, São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, que é a comunidade que a gente atende, saiba, nós temos policiais abnegados, policiais militares comprometidos com a atividade de segurança pública, com a atividade de ordem pública de modo geral, e as cidades, as 3 cidades estão muito bem cuidadas. Eu sempre falo isso com bastante veemência, para que os meus policiais se sintam valorizados pelo comando, mas que principalmente que a comunidade tenha olhos de admiração pela Polícia Militar, que ela confie na sua Polícia Militar, confie nos policiais que estão nas ruas, porque isso é de suma importância para que isso tudo se reverta a favor da própria comunidade. O que nós fazemos de segurança é para a comunidade, não é para mim, não é para quem está dentro do quartel, é para a comunidade como um todo que a gente faz. E esse processo de reconhecimento, de leitura de que as coisas estão bem, que nós temos policiais
excelentes, trabalhando com afinco, com dedicação. É importante que se faça e que a comunidade olhe para a Polícia Militar, sinta que a Polícia Militar está trabalhando para ela, para levar segurança para ela, que a comunidade sim tem muito a contribuir com isso. Mais adiante a gente vai falar da rede de vizinhos, por exemplo, e é importante, né, nesse elo, uma vez que já está na Constituição, né, sempre volta nesse tema, né, segurança pública é responsabilidade de todos. Então a comunidade participe nesse processo e reconhecer o policial como alguém importantíssimo nesse cenário é também importante. Quem nos ouve aqui na Rádio São Bento, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu tenho desde sempre a premissa de divulgar a Polícia Militar, o policial, como amigo do cidadão. Houve até um período que a campanha da Polícia Militar dizia, né, a polícia é amiga do cidadão, né, o policial é amigo do cidadão. Hoje, nós até, isso que eu gostaria de comentar, conversei com o Tenente Coronel Piloneto sobre a realidade, né, de quando a gente era garoto aqui na década de 80, que se apresentava de uma maneira. Evoluiu, tudo evoluiu, inclusive a formação, o preparo do profissional para a força de segurança, porque ele tem que ter um preparo técnico em conhecimento jurídico, tanto que hoje ele precisa ter um curso superior para ingressar na instituição, ele precisa ter um preparo psicológico, para saber a hora que e como vai ser a reação, dependendo do que se apresenta, e ele precisa ter também esse preparo emocional para se colocar, muitas vezes, no lugar da outra pessoa. Não da pessoa, muitas vezes, que é aquela que já tem 10, 20, 50, 80 ocorrências contra, mas aquela que muitas vezes acaba sendo vítima do elemento mal intencionado. Na sua visão, essa evolução profissional, como o senhor diria que nós temos hoje o policial militar, como ele se apresenta como profissional, como técnico da segurança pública? Eu percebo, Chaves, que a gente teve uma evolução bastante importante na corporação, né? Lá atrás, o nosso ingresso não exigia essa formação superior que você mencionou, e naturalmente que com isso a gente traz um profissional já de um gabarito mais adiantado, vamos dizer assim. A qualificação técnica da Polícia Militar também evoluiu muito nesse aspecto, então a gente coloca isso tudo, né, para a comunidade, para dizer, para que ela tenha a segurança, a firmeza de saber que o policial que está desempenhando sua função lá na rua, que está fazendo uma abordagem, que está fazendo uma barreira policial, que está cumprindo uma diligência, às vezes um deslocamento na via pública, ele tem uma qualificação adequada para aquela situação. E o espectro, né, que a gente atende nas ruas é algo muito grande, né? A gente volta e meia vê na imprensa um policial que salva um bebê engasgado, né? Então a nossa formação traz essa informação, esse dado, né, para que eu saiba lidar com essa situação. Esse é um espectro. E também esse mesmo policial, ele tem que ter capacidade para, se numa eventualidade tiver que fazer uma troca de tiros, fazer um embate a mão armada com um infrator, que ele tenha essa condição, né, como você mencionou, que tenha uma leitura psicológica adequada a respeito desse cenário e tome as decisões acertadas em relação àquele evento e o faça com êxito. Então, a sociedade pode confiar que a nossa formação, e vou acrescentar aqui em específico São Bento do Sul, a nossa formação ela é muito propensa a isso. Aqui em São Bento do Sul a gente procura todo ano é feito, né, o treinamento usando de técnica policial, né, trazida pela corporação, e também fazer o treinamento com disparos reais de arma de fogo, enfim, treinamento bastante volumoso em relação a isso, para que naquela ocorrência mais grave a gente tenha um policial qualificado, tenha um policial apto tecnicamente para fazer a defesa
da vida dele, fazer a defesa do terceiro, né, se precisar com o uso de arma de fogo, e também, às vezes, até a defesa do infrator também nessa situação. Felizmente, né, nesse período que nós tivemos aqui, não tivemos nenhuma ocorrência mais grave nesse sentido, mas eu preciso destacar isso, né, a qualificação técnica, né, que você mencionou, ela existe, ela é presente e ela evoluiu muito nos últimos anos. Então a gente percebe que temos esse perfil adequado, temos buscado sempre melhorar para que a gente consiga entregar, né, eu costumo falar dos indicadores de segurança, entregar indicadores de segurança que sejam minimamente satisfatórios para a comunidade. E, felizmente, na nossa área de atuação, São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre, a gente tem entregado esses índices bem satisfatórios, embora nunca é demais destacar isso para a comunidade, né? O fato de ter indicadores bons não nos faz trabalhar menos, ao contrário, a gente procura trabalhar cada vez mais para melhorar ainda mais esse cenário e entregar dias melhores para a comunidade, entregar uma comunidade mais segura, esperando sempre que ela participe conosco desse processo, que ela esteja conosco entendendo tudo isso, interagindo conosco, né? As nossas redes sociais sempre ficam à disposição para interação, enfim, redes de vizinhos, vamos falar mais adiante a respeito delas, para que a gente construa realmente comunidades mais seguras. Me ocorreu agora que eu assisti uma entrevista em uma rede de televisão com o ex-tenista profissional Roger Federer, e quando questionaram a ele sobre como é ser o número 1 do mundo, ele disse que o problema não é chegar a ser o número 1, isso é resultado de muito trabalho, muito empenho, muito esforço, muita organização, muita doação. É o mesmo caso de a segurança, né, está no topo, agora nós estamos seguros, então podemos... Não, é difícil você estabelecer um cenário de segurança. Mais difícil ainda é você manter esse cenário. Exato, não dá para relaxar, né? Nós precisamos manter sempre, para que sempre tem viés de melhora, né? Quando nós lidamos com o indicador, né? Por exemplo, se eu for trabalhar com furto, né? Se eu tiver zerado de furto, vou dizer assim, olha, tá bom, mas ainda assim vou ter que trabalhar para manter esse dado, né? Mas como a gente tem a incidência de furtos, tem a incidência de roubos, a gente tem que trabalhar para reduzir ainda mais, zerar se for possível, e quando zerar, seguiremos trabalhando para que ele não ocorra, né? Continue sem ocorrer. Nós, em se tratando de números, nós até comentamos antes da oficialização de gravação aqui da entrevista sobre os números aqui da nossa região, que são bons, né? E nós tivemos aí a felicidade de Jaraguá do Sul, que passou a ser uma cidade que muitos municípios, até prefeitos, né? A gente ouviu, a gente tem que chegar a esses índices também. Já foi divulgada como uma das cidades mais seguras do Brasil. De onde vem, pelo menos, o índice que levou a essa divulgação? Como o senhor analisa hoje, né, aqui para o norte e especificamente a região do 23º Batalhão? Então, Jaraguá do Sul realmente ela se tornou referência, né, no Brasil, né, em relação à segurança, porque ela ganhou, né, essa designação de cidade mais segura do Brasil, né? Como eu sou morador de Jaraguá do Sul, trabalhei lá por muito tempo, consigo falar com alguma propriedade, mas naturalmente que aqui eu vou falar de São Bento do Sul, né? No ano 23, né, que é o ano fechado que a gente tem com indicadores, né? E vou trazer aqui um dado que talvez eu não tenha falado na imprensa ainda, né? Nós tivemos, né, em 2023, em São Bento do Sul, a ocorrência de uma morte violenta, né? Lamentável, a gente trabalha para ter zero, né, indicador em relação a isso, mas tivemos, infelizmente, o ano passado essa morte violenta. Jaraguá do Sul teve 2 mortes violentas, mas pela mensuração, né, pela sistemática de tratamento do dado, né, esse dado ele é dividido pelo percentual de habitantes, então se usa morte por 100 mil habitantes, né? E no caso de Jaraguá do Sul ela é tratada como cidade acima de 100 mil habitantes, né? E São Bento do Sul tem 80 e tantos mil habitantes, então ela não entra nessa mesma divisão. Mas no estado de Santa Catarina, salvo engano, São Bento do Sul, vou me perder aqui nos números, né? Mas está ali talvez 10º lugar por aí de habitantes, né? na escala, mas nós fomos a única, nós tivemos no ano passado apenas uma morte violenta,
e fomos o único município acima de 50 mil habitantes com apenas uma morte. E ficamos encostados em Jaraguá do Sul, né? Jaraguá do Sul teria, pelo indicador, então ela é a cidade mais segura, tendo 2, nós tivemos 1 e seríamos a segunda cidade por esse indicador. Mas, de qualquer forma, os dados estatísticos, né, são de atribuição da Secretaria de Segurança Pública de divulgação. É só acessar o site que vai ter essa informação. E aqui a gente tenta lidar, né, eu costumo falar, né, as ocorrências que nós temos, a gente tenta lidar com cada uma delas, as ocorrências mais graves, os furtos, os dados de mortes violentas principalmente. Nós temos uma situação que de vez em quando eu abordo nos meus jornais, com relação à dificuldade que a segurança pública muitas vezes teve de subir a serra, ou seja, trazer para a gente viaturas, trazer equipamentos, trazer mais efetivo. Nós tivemos nesta semana, inclusive, o governador Jorginho Melo anunciando aí a entrega de mais equipamentos para as forças de segurança. Gostaria de saber do senhor, neste momento, porque há muito trabalho, nós vamos pontuar algumas coisas daqui a pouco. Neste momento, como está o 23º Batalhão servido de homens, viaturas e equipamentos? Perfeito. É praticamente pública a questão de efetivo da corporação de modo geral, né? E naturalmente que eu só tenho capacidade para falar do meu quantitativo aqui, né? Eu gostaria de ter mais homens, né? Os meus superiores sabem disso, mas o que eu quero dizer para a comunidade, né, é que o gestor que está aqui, né, o comandante que está aqui, a gente leva isso para os nossos policiais, que em não tendo maior quantidade, a gente faz um esforço para se utilizar de tecnologia, para se utilizar de inteligência na segurança pública, para se utilizar de uma série de outras estratégias para que a gente consiga, com menos, fazer mais, né? Então, e podemos, claro que queremos mais homens e mulheres para trabalhar conosco, queremos ter essa capacidade, mas a gente não fica justificando o indicador ruim, né? Até porque não temos esse indicador tão ruim, né? Ou justificando o não fazer por não ter efetivo. Esse é um ponto importante que a comunidade precisa ter em mente. Então temos, eu falei no início, né, temos homens e mulheres abnegados trabalhando em prol da sociedade, aportados com tecnologia, aportados com informações de inteligência para que sejam mais eficientes e eficazes no seu trato final e que a gente consiga produzir os indicadores. Então, em relação a efetivo, é mais ou menos isso. Queríamos ter mais, mas estamos fazendo o melhor possível e estamos fazendo bem feito com o que nós temos. Em relação a equipamentos, temos uma frota de veículos adequada, poderia ser ainda melhor, mas sempre fazemos esforços e parcerias, né? Acabamos de receber uma viatura da Prefeitura Municipal, junto com a Câmara de Vereadores, para o PROERD. Enfim, temos essa parceria para que a gente tenha a renovação de frota e para que os nossos policiais tenham um equipamento adequado em relação a viaturas para estar nas ruas e podemos dizer que está em boa condição. Isso poderia ser ainda melhor e a gente acaba indo buscar parcerias. Vou citar aqui o Ministério Público, que tem sido parceiro, não necessariamente para viaturas, mas eles, em alguns convênios a gente consegue recurso para equipamentos, que aí sobra recurso para eu direcionar para a compra de viaturas. Então as parcerias que são celebradas, todas as tratativas, toda a engenharia de conhecimento que é feito, de dados, para que a gente consiga ter um bom equipamento na mão do policial trabalhando na rua e entregando efetivamente segurança para a comunidade, está acontecendo. Então não posso reclamar em relação a equipamento, assim como também, de certa forma, não faço reclamação aqui, né, de público em relação a efetivo. Muito ao contrário, mais uma vez, tenho excelentes policiais militares trabalhando nas ruas, trabalhamos com poucos, mas trabalhamos e fazemos bem feito. Mas esses poucos o senhor consegue organizar de forma que as demandas sejam todas elas Nossas demandas estão sendo atendidas, bem atendidas.
a informação, né, o dado, né, final, né, que a gente pode apresentar é isso, né? Temos indicadores que são saudáveis, né? Falando de números, né, não vou mencionar o número em si, mas reduzimos, por exemplo, indicador de furto e roubo em relação a 2022, né, para 2023, então foi reduzido. Nesse ano 2024, quero crer que a gente vai estar ainda melhor, porque temos adotado estratégias, né, uma delas, né, que já é oportuno a gente mencionar, adotado estratégias para que a comunidade seja nossa parceira, para que a gente tenha sensores de segurança em vários locais e consiga transformar a comunidade mais segura. A estratégia das redes de prevenção, rede de vizinhos, no ambiente residencial e também no ambiente comercial, com resultados bastante otimistas, né? Com resultados práticos bastante otimistas nos últimos dias, né? Com prisões de pessoas fazendo furto em residência, fazendo ações delituosas no comércio. Então, isso tudo nós temos conseguido. Então, podemos dizer que sim, estamos satisfeitos, estamos bem encaminhados. Mais uma vez, o fato de estarmos nesse cenário não significa que não tenhamos espaço para melhorar e que não trabalhemos cada vez mais para manter os melhores números. Eu gostaria de voltar atrás numa fala, no assunto, né? Numa fala que o senhor fez ainda há pouco, com relação à preparação que os profissionais passam, inclusive para o manuseio de arma de fogo. Tem algumas pessoas que podem pensar, mas é legal ser policial, tá com uma pistola na mão, tá com um fuzil na mão, dá uns balaços de vez em quando, dá uns tiros de vez em quando. Eu quero dizer que, pelo que a gente conversa com alguns profissionais da polícia militar, da polícia civil, apertar o gatilho de uma arma é realmente o último recurso. Numa extremidade mesmo, onde se sinta a vida do policial em risco. Nós já tivemos policiais aqui que quase perderam a vida, inclusive teve uma agressão aí há algum tempo, alguns meses em Rio Negrinho, de um policial que inclusive ficou na UTI, e algumas pessoas, mas por que não sacou e não atirou antes? É o último recurso. O policial não vai para uma ocorrência já com arma em punho para atirar, correto? Exato, a formação toda nossa, né, ela é preparada para que o policial tenha a convicção, tenha a serenidade, tenha a segurança de fazer uso do equipamento que ele tem de modo geral, né? Esse equipamento pode ser um equipamento de menor potencial ofensivo, né? Uma tonfa, pode ser um equipamento de eletrochoque que vai incapacitar sem um disparo de arma de fogo, ou pode ser, em última análise, um disparo letal, né? Nós temos vários tipos de armamento que o policial tem a capacidade de definir qual deles que ele vai utilizar em relação àquela ocorrência que ele está atendendo. Então, a nossa capacitação original de formação, ela é muito boa em relação a isso. Nós dispomos de equipamento de excelente qualidade também para que estejamos com os policiais equipados em relação a isso. Então, isso meio que fecha o ciclo em relação a isso, né? Felizmente, não tivemos ocorrências mais graves e que, né, tenha que ter sido feita a neutralização de um agressor, por exemplo. Pelo menos nesse último ano, 2023, a gente não teve esse cenário. O que é positivo para a sociedade. Até porque eu gosto de falar que nós precisamos trabalhar, saindo um pouco até da sua pergunta, né? Nós precisamos trabalhar uma cultura de paz, né? Uma cultura de solução de conflitos sem uso de violência, falando em relação ao civil, ao cidadão de modo geral, né? E muitas vezes, retornando um pouco para esse cenário, né, a gente tem percebido que em alguns momentos tem havido crítica em relação a mortes causadas pelo enfrentamento policial, ou seja, o marginal resolve enfrentar a polícia, acaba morrendo e acaba crescendo essa estatística. Efetivamente, um policial mais bem treinado e mais bem equipado, ele vai ser mais eficaz na defesa da sua vida ou na vida do terceiro, e vai neutralizar o agressor que, por sua vez, não tem treinamento, não tem essa capacidade e está propenso a enfrentar o profissional. Então, isso ocorre. Mas, enfim, de modo geral, nós queremos crer que o policial está bem capacitado, está bem treinado para esses enfrentamentos. Felizmente, não temos tido na nossa região, na nossa área de atuação, nessas ocorrências mais graves,
né, o que a gente torce que siga assim, né, que as pessoas tenham a cultura de não resolver conflitos com violência e que especialmente não atentem contra a polícia, que as verbalizações dos policiais nas abordagens sejam atendidas, que todo o ordenamento, né, jurídico seja atendido, que a gente tem um caminho mais suave pela frente. E só para finalizar a questão da cultura da paz, né, isso faz parte do indicador, né? Quando a gente fala de morte violenta, às vezes tem ocorrências que as pessoas, ao invés de repente, solucionar os seus conflitos pessoais com uma boa conversa, talvez esfriando a cabeça, deixando para resolver em outro momento, elas acabam apelando para meios violentos de solução e aí se acaba tendo o indicador de morte violenta presente e isso não é bom para a sociedade. Nós precisamos de uma sociedade que esteja em harmonia, que esteja em paz, que esteja solucionando seus problemas, que todos nós temos problemas, solucionando de modo saudável, sem o uso de violência. Quando o senhor fala, nós falamos em algum momento também da prevenção, né? A gente vai pontuar mais sobre a rede de vizinhos. Quero falar das barreiras policiais. Aliás, né, já quero também fazer uma confissão aqui para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, que eu até há poucas semanas falava a blitz de trânsito, né? E foi, né, o soldado rei, né, que é o homem da comunicação e que, aliás, a gente agradece também, que foi quem fez o meio-campo para essa entrevista. Ele disse: Chaves, o blitz já não é usado há muito tempo pela polícia, são barreiras de trânsito, né? Então, se puder usar essa terminologia para a gente se acostumando, até as pessoas se acostumando. Mas essas barreiras de trânsito, que eu particularmente não gosto e muita gente não gosta. Mas entre eu gostar e eu admitir que isso é necessário, né, eu preciso fazer as ponderações. São essas barreiras que já tiraram muitos maus elementos de circulação, drogas de circulação. Teve uma ocasião aqui há alguns meses em São Bento que foram apreendidos equipamentos utilizados por caixeiros, né, o pessoal que faz arrombamento em caixa eletrônico, drogas, nós tivemos aí várias situações. Queria que o senhor falasse um pouco para quem está nos ouvindo e acompanhando pelas redes sociais sobre a importância do cidadão entender que a barreira de trânsito é para o bem maior. Exato. Você praticamente colocou toda a questão, né? É uma ferramenta que nós dispomos, uma ferramenta técnica que nós dispomos, né, de estar presente na via pública, né? Todo tipo de todo ato ilícito ele passa pelo trânsito, né? A gente costuma falar isso, né? Dificilmente o marginal vai descer de paraquedas ou vai pousar no nosso ambiente, ele vai estar circulando, monitorando o local. E claro que as nossas barreiras elas vão muito além disso, né? E até não me apego à questão do verbo, né? De como coloca esse verbete, se é barreira, blitz, não é tão importante, né? Mas as barreiras policiais nossas, a gente costuma fazer ela normalmente embasada em informações de inteligência, então existe alguma razão de ser dela estar ali. E o que a gente espera das pessoas de bem é que elas aceitem e que naturalmente estejam com a documentação em dia, estejam com a sua habilitação em dia, estejam com o seu veículo licenciado, que é uma questão administrativa, né? Que principalmente, né, não esteja fazendo uso do celular, que é um fator de causador de acidente. Aliás, aumentaram inclusive. Exatamente, era isso que eu ia falar. Os acidentes de trânsito em São Bento do Sul aumentaram em relação a 2022. Claro que tivemos um período de chuva, talvez isso contribui, né? Mas é um estudo que precisa ser melhor depurado, mas aumentaram os indicadores de acidente. Mas enfim, que as pessoas estejam capacitadas, né, para a condução do seu veículo, né? Eu costumo falar, né, quem se prontifica a conduzir veículo, conduzir motocicleta, ele precisa ter o domínio do seu veículo a todo momento, o tempo todo, né? Ele não pode perder o domínio do seu veículo. Se ele tiver o domínio, dificilmente ele vai se envolver em acidente de trânsito. Então, precisa ter o domínio e precisa estar cumprindo a legislação, né? Habilitação, licenciamento, para que não tenha um dissabor, né? E também cuidado com o veículo, pneus, enfim, tudo isso que a gente já sabe. E aí, as normas estão aí para serem cumpridas e nós temos a obrigação de cobrá-las, né? Errado eu estaria se eu não cobrasse em relação a isso. É para a segurança de todos. E no aspecto de segurança pública, né, normalmente a gente, quando faz o aporte de uma operação dessa em determinado local, é porque ela tem informação e tem a necessidade de estar ocorrendo ali.
é uma das etapas, né, é um dos processos, inclusive um processo importante para que a gente tenha uma comunidade mais segura, né? É preciso que a comunidade de bem entenda isso. Talvez causa desconforto, acredito que sim, acredito que mesmo para o cidadão de bem não é confortável ser parado, às vezes causa um nervosismo, como é que vai ser? Ele pode confiar que o policial está habilitado, ele vai estar normalmente com equipamento, com armamento, dependendo da condição, ele vai fazer uma condução desse armamento que pode causar um impacto ainda maior no cidadão abordado, aliás, quer seja uma operação, quer seja uma abordagem normal no trânsito, mas isso tudo faz parte da técnica policial e a comunidade pode ficar segura de que a técnica policial existe, o policial está bem treinado e que faz parte do cenário, e é importante, é bom para a comunidade que aconteça as barreiras, pelo menos no momento, né, que nós temos de segurança pública, né, eu diria assim, né, no nosso país, vamos dizer assim. Vou aproveitar, não querendo colocar o senhor em saia justa, mas eu penso que é justo a gente falar até para alertar pais, né, por exemplo, trabalhadores. Nós temos uma prática muito, infelizmente, comum de criação de grupos de WhatsApp, para informar onde está sendo feito barreira. O cidadão, por exemplo, ele sai para jogar um futebol, tomou uma cerveja, tomou duas, tomou três, e aí, vou ter que pegar outro caminho porque tem blitz, tem barreira, na tal rua. Nós, nesse tipo de grupo de informação, nós não estamos contribuindo para a segurança. E, aliás, estamos incentivando colegas à irresponsabilidade. Qual a infração que a gente comete participando desse grupo e qual a contribuição negativa que a gente pode estar oferecendo? Então, com certeza, a pessoa de bem, ela não deveria estar contribuindo com esse tipo de informação, né? Efetivamente, mesmo nas nossas operações, a gente leva em consideração que existem grupos de WhatsApp, né, que passam esses dados, inclusive, muitas vezes esses grupos são também monitorados pela polícia, né? Então, às vezes você está ali dentro, faz de conta que é pessoa de bem, mas quer transmitir uma informação em relação à segurança, pode estar, inclusive, contribuindo para algo criminoso. Não vou nem entrar muito na questão do que a pessoa que passa uma informação a respeito pode estar cometendo, deixo isso mais para o ambiente jurídico, né? Mas, por uma questão moral, né, acredito que não é saudável. Bom, o que nós temos, né, de risco de trânsito, principalmente, né, que normalmente a pessoa, eu quero tomar uma cervejinha, será que a polícia vai fazer blitz? Enfim, estou pensando em algo mais sutil como isso, né? Beber e dirigir, a gente sabe que é um dos problemas mais graves do trânsito, né? Mencionei o celular antes, né, porque muitos dos acidentes acontecem por conta dele, mas beber e dirigir ainda é mais grave. E quando você se depara com uma ocorrência em que você percebe, às vezes, a vida de um trabalhador ceifada, a saúde de uma pessoa ceifada, afetando a família, afetando as pessoas ao seu redor, e nós lidamos com esse tipo de situação com bastante frequência, e isso é por conta de alguém que se prontificou a dirigir depois de ter bebido, aí você percebe que é um desserviço à pessoa de bem que eventualmente fica propagando essa informação. Então, seria ideal que numa sociedade saudável, numa sociedade de bem, isso não ocorresse. A gente sabe que ocorre, a gente monitora, algumas vezes a gente pode vir a tomar medidas, né, em relação àquelas pessoas que estão compartilhando esse tipo de informação. Não ajuda em nada a segurança, só prejudica a segurança. Muito bem, nós já passamos da metade aqui do nosso programa 60 minutos, então agora eu gostaria de pontuar, até porque eu tenho certeza que o Tenente Coronel Piloneto, comandante aqui do 23º Batalhão da Polícia Militar de São Bento do Sul, deseja falar sobre alguns assuntos também. Vamos começar pela rede de vizinhos, porque a gente tem percorrido a cidade e percebe que tem aumentado a rede de vizinhos. Primeiro, gostaria que o senhor falasse para quem está nos ouvindo o que como funciona e na prática o objetivo dela. Então, a rede de vizinhos, ela surge,
na Polícia Militar como programa preventivo lá por 2016, no estado todo, né? A Polícia Militar ela institucionalizou esse programa, mas ela já ocorria há bastante tempo. Na verdade, quando a gente fala da teoria da rede de vizinhos, às vezes a gente fala que aquela senhorinha fofoqueira lá de antigamente, que ficava de olho, né, ela já fazia a rede de vizinhos de alguma forma, né, às vezes pelas razões dela, né. Mas o que nós queremos fazer, trazendo bem sério, né, para quem nos assiste e nos ouve, né, ela veio então como um programa institucional e que foi amplamente difundido a partir ali de 2015, 2016 na corporação. Nós estávamos em São Bento do Sul com 22 redes ativas até janeiro do ano passado, e aí quando nós chegamos aqui e nos deparamos fizemos a leitura do cenário, percebemos principalmente a questão de furto a comércio e furto à residência, a gente percebeu que a ferramenta ela poderia ser melhor utilizada, e com isso a gente praticamente dobramos, né? Estamos hoje com 53 redes de vizinhos formados, inclusive 3 delas comerciais aqui em São Bento do Sul. Na área toda são mais de 100 redes que nós temos em Campo Alegre e Rio Negrinho. Em Rio Negrinho também tivemos um aporte grande. Campo Alegre já estava bem estruturada com redes de vizinhos, e agora estamos dando mais uma fortalecida lá no ambiente, até porque temos umas ocorrências lá em Campo Alegre pontualmente. Estamos com ações específicas para dar resposta a essas ocorrências, e também estamos fortalecendo a rede de vizinhos. A rede de vizinhos ela compreende uma estratégia de policiamento em que há a aproximação da comunidade, né, pessoas de bem de uma localidade com a polícia militar. Então é feito na prática, né, é feita uma reunião de sensibilização, uma reunião de conscientização a respeito dos aspectos de segurança e ordem pública daquela localidade, tratando algumas coisas a gente trata genericamente, outras coisas trata especificamente, às vezes fazendo leitura porque a rede de vizinhos ela pode ser implantada numa rua, ela pode ser implantada num loteamento, ela pode ser implantada num bairro como um todo, mas geralmente a gente prefere falar em células, em locais menores, né? Então a gente faz a leitura daquele cenário e passa para as pessoas o que está vulnerável, o que elas podem fazer, faz essa difusão como um todo e faz com que as pessoas percebam melhor o aspecto de segurança e ordem pública. E com isso elas contribuem com a Polícia Militar. Nós temos um grupo de conversação em que elas têm contato direto com a corporação. Esse grupo é monitorado pela polícia. A residência que faz parte da rede de vizinhos, ela tem uma identificação. Então, esse conjunto de fatores todos, esse processo como um todo, ele faz com que aquele ambiente seja um ambiente mais seguro. E ele é mais seguro porque as pessoas ficam mais antenadas, as pessoas ficam mais ligadas nos aspectos de segurança, por exemplo, percebendo uma movimentação de pessoa em atitude suspeita. O que nós queremos dizer com perceber uma pessoa em atitude suspeita? Às vezes você está lá na sua casa, né, na sua rua, e percebe um veículo passando e que não é rotina daquela rua, daquela situação, passar um veículo com aquela cor ou coisa parecida. E às vezes você percebendo esse veículo e dando atenção a isso, é possível, por exemplo, que a pessoa vinha com uma intenção ruim e ao notar que o morador percebeu a presença dele, ele já desiste da situação. Então, por aí só pelo simples fato da pessoa estar mais antenada em relação à segurança, já resolve a situação. E pode ser que numa evolução de algo nesse cenário, né, pode ser que esse veículo passe a praticar uma atitude suspeita. Por exemplo, vamos imaginar que esse veículo resolveu carregar algum material de uma residência. E pode ser que esse ato seja efetivamente um furto, né? E se o morador antenado que está a perceber e acionar a Polícia Militar, e ele tem os mecanismos para isso, pode ser que a gente aborde esse veículo, prenda o infrator a tempo de recuperar os bens, né? Num cenário, às vezes, que a gente não tem a rede de vizinhos, pode ser que ninguém está percebendo essa situação e só vamos ter conhecimento dessa ocorrência quando a pessoa chegar em casa, quando o morador chegar em casa, perceber a residência arrombada e ligue para a Polícia Militar. Vai dar mais trabalho para ir atrás. Então, a rede de vizinhos ela é um conjunto de fatores, um conjunto de situações que faz com que aquele ambiente se torne mais seguro. E aí, assim, né, para as pessoas que nos assistem, para os moradores que de repente estão curiosos, né, a Polícia Militar tem um aplicativo PMSC Cidadão,
né? É só entrar na loja de aplicativos que pode baixar esse aplicativo, faz um cadastro, né? Tem todo um processo de segurança ali para ser feito, e ali dentro tem várias informações da Polícia Militar e inclusive a rede de vizinhos também está ali dentro. Ou pode também procurar a unidade policial da sua área, né? Aqui no batalhão, aqui no 23º Batalhão, ou lá em Campo Alegre, no Rio Negrinho, procurar a sua unidade e se informar a respeito de como está sendo processado essa situação. O ideal, né, que para as novas redes, é que a gente tenha na localidade uma liderança que se disponha a interagir, primeiramente com a Polícia Militar, para difundir essa ideia da rede de vizinhos, conversar com seus vizinhos a respeito da rede e aí suscitar da Polícia Militar, demandar a Polícia Militar para que a gente vá lá e faça a formação dessa rede. É um processo que é rápido, que não tem custo, né? Não tem custo, né? Não tem taxa, não existe nada de custo para o cidadão, é só benefício para o cidadão. Falei bastante da rede de vizinhos focado na questão residencial, mas nós também implantamos no Oxford, aqui falando de São Bento do Sul agora, Oxford Centro, e recentemente agora no bairro Serra Alta, implantamos 3 redes comerciais. A gente percebe, né, que percebeu, né, ao longo de 2023, que nós tivemos furtos e roubos, né, notadamente no ambiente comercial. Às vezes o furto é algo simples, um furto de chocolate no mercado, enfim, e às vezes inclusive provocado por pessoas que reiteradas vezes cometem esse tipo de ato. Então a ideia da rede também é monitorar esse ambiente. Claro que os aspectos de segurança da rede de vizinho comercial, ele é mais focado realmente para o horário comercial, mais focado para os crimes que vão acontecer nesse ambiente. Por exemplo, a gente tenta impedir propagação de moeda falsa, por exemplo. Poderia ser um exemplo que a gente possa mencionar aqui, né? Pode ser que um indivíduo venha para a área comercial, compre um objeto de R$10 e tente passar uma nota falsa de R$100, né? E pode ser que ele seja identificado. Essa informação ela vai correr na rede de vizinhos e na rede de vizinhos comercial e vai dizer, olha, uma pessoa com essas características, em alguns casos, como é um ambiente restrito, pode circular a foto da pessoa, inclusive, está tentando passar uma nota falsa. Que se ele for para uma outra loja, né, que de repente não esteja tão diligente em relação à checagem daquela nota, pode ser que ele tenha sucesso e aí faça uma vítima. Então, é só um exemplo que a gente está dando. Nós temos as redes bastante funcionais, elas são bastante importantes para que a gente consiga ter a segurança. Não sei se eu consegui explicar como um todo, né? Mas ela é importante. Nós temos também um parceiro nesse processo, que é o Conselho Comunitário de Segurança, o nosso CONSEG, que a gente procurou também fortalecer, porque são pessoas com um conhecimento mais apurado em relação à segurança, ao funcionamento da segurança, e que também participam desse cenário, fazem reuniões mensais a respeito de segurança nas localidades, né, nos municípios, nas localidades, para interagir. Na verdade, tudo isso são processos que a gente vai desenvolvendo, processos que a gente vai executando, que culminam sempre na segurança para as pessoas de bem. Esse é o cenário. O senhor mencionou o aumento aí no número de comunidades que entraram para a rede de vizinhos, e eu gostaria que o senhor falasse também para quem está nos ouvindo e assistindo, qual o primeiro passo, onde ainda não tem, qual o primeiro passo? Então, para o cidadão, inclusive independente de rede de vizinhos, né, uma coisa que ele pode fazer é baixar o aplicativo PMC Cidadão. Vai lá na loja de aplicativo do Android ou da Apple Store e baixa o PMC Cidadão. E ali dentro já tem um ícone que ele pode fazer o encaminhamento. De uma forma mais prática, né, para que a rede de vizinhos ela ocorra, para que ela exista, é preciso que os vizinhos estejam interligados. Na verdade, numa sociedade organizada, o ideal é que você conheça seu vizinho, pensando aqui em residências, né, mas também cabe no aspecto comercial, que você conheça seu vizinho. Então, se você quer melhorar o ambiente de segurança da sua localidade e conhece o seu vizinho, você pode interagir com ele e conversar sobre segurança. Se naquela localidade, pode ser uma rua, pode ser um loteamento, como eu mencionei, tiver alguém que se destaque, talvez seja uma pessoa para conversar. De repente é um líder comunitário, né, que
que possui uma liderança, que conhece mais as pessoas, um morador mais antigo. Às vezes essa pessoa é quem se organiza. Nós tivemos casos de pessoas que fez bilhetinho e deixou na caixa de correio, se quiser participar da rede de vizinhos, quiser conhecer, entre em contato, tá aqui o meu WhatsApp. Enfim, iniciativas falando lá da comunidade. E aí, né, depois de conversar, de se organizar, fez contato com o batalhão, fez contato com a polícia militar. A gente vai chamar vai chamar essa pessoa de gestor de rede de vizinhos. Ela vai meio que ser a líder dessa rede e vai tratar tudo. Fazendo contato via aplicativo ou com a unidade policial, né, de Campo Alegre, Rio Negrinho ou São Bento do Sul, a gente vai passar todas as outras informações. Vai ser marcada uma reunião. Essa reunião pode ser numa residência, na localidade, pode ser num centro comunitário, em algum local que tenha espaço para acomodar essas pessoas, onde a Polícia Militar vai lá falar sobre a rede de vizinhos, explicar isso tudo que eu estou falando aqui e muito mais, né? Existe todo um protocolo a respeito disso, e aí então vai ser formada a rede, como eu falei, sem nenhum custo para a comunidade. Uma das preocupações também em Santa Catarina é com relação ao feminicídio. A Polícia Militar criou a Rede Catarina justamente para dar um atendimento, um apoio, um amparo mais pontual às mulheres. Eu gostaria de saber do senhor como está o funcionamento, o atendimento, o andamento desse projeto aqui em São Bento do Sul. Então, Chaves, é bem importante a gente falar disso, né, porque o indicador mais complexo que nós tivemos no ano 2023 foi a perda, né, de uma vida, e essa perda de uma vida foi através do feminicídio, né, foi uma mulher que foi vítima de violência. E aí, com essa informação também, a gente estava com espaço para melhorar esse aspecto de visitas, né, da Rede Catarina. Enfim, procuramos valorizar um pouco mais, procuramos fazer um esforço mais direcionado. Felizmente, né, passamos o ano sem maiores consequências nessa área. Mas o programa Rede Catarina, né, da Polícia Militar, ele foi implantado lá por 2016, 2017, junto com os demais programas, e aqui em São Bento do Sul foi um pouco depois. E eu estou vendo aqui se eu consigo encontrar aqui os meus dados para tentar falar a respeito deles, mas acho que eu vou lembrar de cabeça as informações. Basicamente, nós temos uma guarnição que nós chamamos de Patrulha Maria da Penha. Essa guarnição ela é composta normalmente por uma mulher, pelo menos uma mulher e um homem, e ela faz, assim, em São Bento do Sul a gente faz um trabalho bastante próximo em relação às mulheres vítimas de violência. Esse tema, ele é sempre um tema muito complexo, né? Nós ainda vivemos, nosso momento de cultura da nossa sociedade ainda é uma cultura um tanto machista, né? Muitas questões de conflito de relacionamento de marido e mulher os homens tentam resolver isso através da violência, às vezes julgando que a mulher lhe pertence a sua propriedade, que não pode ter um fim no relacionamento, e aí então acaba tendo esse conflito. Estou aqui comentando genericamente. E com isso, né, com a Rede Catarina, a gente procura primeiro levar informação para as mulheres, né, que palestrando, enfim, fazendo difusão de que elas não podem aceitar. Existe a Lei Maria da Penha, né, que protege as mulheres, que faz a definição de quais são os crimes, né, que o crime pode ser psicológico, pode ser financeiro, enfim, existem várias capitulações, e que ela não pode se sujeitar a isso. E o que a Patrulha Maria da Penha faz é procurar dar sustentação, dar amparo para essas mulheres, para conferir um pouco mais de segurança. Para eu não esquecer de falar, né, dentro do aplicativo PMC Cidadão, para aquelas mulheres vítimas de violência doméstica que possuam medida protetiva, né? Então, vamos pensar aqui, tentar exemplificar um cenário. A mulher vítima de violência doméstica procura a polícia, pode ser polícia militar, pode ser polícia civil, enfim, e é expedido uma medida protetiva a seu favor, né? Dizendo normalmente que o ofensor ali não pode se aproximar, não pode mandar mensagem, coisas dessa natureza.
Essa mulher, na prática aqui na nossa realidade de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre, essa mulher, essa informação, né, ela vai vir para a Rede Catarina e a Rede Catarina vai entrar em contato com essa pessoa, né, verificando se ela tem intenção de ser assistida pela Rede Catarina. E uma vez assistida, e eu estava falando do aplicativo, né, uma vez assistida, se ela tiver a medida protetiva, ela pode instalar no seu smartphone o que nós chamamos de botão do pânico. Né? O botão do pânico é o último recurso que a mulher pode utilizar, né, se ela tiver em perigo e não consiga ligar para o 190, vai ser o último recurso. Vai estar na tela inicial do telefone, ela pode instalar, desde que tenha o PMSC Cidadão instalado no seu aplicativo, no seu smartphone e desde que tenha a medida protetiva. A Patrulha Maria da Penha, ela vai fazer toda essa explicação para a mulher, vai conversar a respeito de todos os aspectos, vai interagir a respeito disso, vai dar informações, enfim, vai procurar levar mais tranquilidade para ela, mais paz para ela, vai fazer todo o esforço, né, para que a gente tenha uma condição de segurança. Né? Claro que sempre é importante a gente destacar aqui, né, que segurança pública, né, segurança de modo geral é responsabilidade de todos. Então, as pessoas têm que se ajudar. Né? Por exemplo, vou utilizar sempre um exemplo negativo que às vezes a mulher ela vai lá, revoga a medida ou ela mesma se reaproxima do ofensor e aí, né, a gente tem às vezes uma situação que pode vir a risco dela, né? Mas enfim, a Rede Catarina ela é um programa muito efetivo, está muito presente. Foram mais de 600 visitas que foram realizadas para mulheres vítimas de violência em São Bento do Sul em 2023. Então é bastante coisa. A guarnição trabalha praticamente somente nessa atividade. Claro que faz algumas outras atividades pontuais quando a gente necessita, mas normalmente essa guarnição está dedicada a isso. Conhece geralmente, né, as questões pontuais de problema que nós temos. É uma guarnição que está com um contato bastante estreito também com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Delegacia, para que todo o circuito se feche. Isso para que a gente, e aí eu preciso voltar naquele processo, né, de solução dos conflitos sem uso de violência. Porque às vezes a relação ali está com problema, mas não é a violência que é a solução. Então a guarnição da Rede Catarina vai tentar mostrar essa questão e quais as ferramentas que a mulher tem para que, né, ela se proteja em relação a isso. Mas é importante que a gente fale também com o ofensor. Então a Rede Catarina também, em alguns casos, ela faz visita também ao ofensor para esclarecer para ele: olha, você não pode se aproximar, você não pode mandar mensagem, você tem a medida protetiva, você pode ter as suas razões, porque às vezes o homem tem as razões deles, a mulher tem a razão dela, e estabeleceu-se ali o conflito. O que o Estado faz, né, o que a medida protetiva faz, é assim: olha, afasta até que a gente consiga solucionar essa questão. E a Rede Catarina está ali no circuito para apoiar nesse cenário. Então, acho que essa é a questão. As mulheres que nós tivemos, se mencionou, né, nós tivemos crescimento, isso dado divulgado pela imprensa, não estou falando de dados de São Bento do Sul, né, crescimento de ocorrências de violência doméstica, né, isso foi propagado em 2022, tanto que em 2023 foi feito um aporte, né, significativo na imprensa a respeito desse tema. Efetivamente, quando a gente fala desse tipo de ocorrência, normalmente mais mulheres que às vezes nem se enxergam como vítima, mas quando elas conhecem, às vezes assistem uma palestra que dizem: opa, mas o meu companheiro está me agredindo em relação a isso, não, eu não posso suportar isso. Ela se entende e acaba denunciando, por isso que aumenta o indicador. Felizmente, né, em relação à perda de vidas, né, a estatística nossa aqui, felizmente, é positiva, né? Passamos 2023, tivemos essa ocorrência lá no mês de janeiro, mas felizmente passamos 2023 sem maiores consequências. Então, a guarnição está para auxiliar as mulheres, está focalizado nisso, é uma guarnição especializada nesse processo. Uma guarnição atua em São Bento do Sul e também em Campo Alegre, e temos outra guarnição que atua em Rio Negrinho também, focado nessa questão. Muito bem, nós estamos aí, passa muito rápido quando a entrevista é boa, quando a conversa é boa,
e o tempo acaba voando. Nós temos ainda 7 minutos para conversarmos aqui com o Tenente Coronel Piloneto, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar de São Bento do Sul. Vamos dar uma pincelada também sobre esse trabalho focado de combate às drogas, que é uma preocupação muito grande da sociedade. Destacar também que nós já tivemos aqui em São Bento do Sul mães, né, que encontraram drogas nos pertences de filhos, meninos ou meninas, e as mães entraram em contato com a polícia militar, dando uma demonstração de que não quero isso para o meu filho e vou ajudar a combater. Então eu gostaria que o senhor falasse, partindo desse caso, né, dessa consciência de uma mãe, de uma família, e até esse trabalho que a polícia tem feito. Então, uma consciência saudável, né? A mãe que quer ver o bem para o seu filho, ela sabe que a droga não ajuda. Eu tenho uma convicção particular, né, que nós teríamos uma sociedade bem melhor se não existissem as drogas. A gente lida com diversos problemas que são em decorrência das drogas. E antes que alguém, de repente, se apresse e diga assim, mas o álcool... Não, eu estendo a questão também para as drogas lícitas, né? Falamos antes, né, sobre embriaguez ao volante, né? E, na verdade, a maioria dos conflitos que nós temos na sociedade, a maioria dos problemas, eles têm relação com uma alteração psíquica, quer provocado por drogas lícitas, quer provocado por uma bebedeira no bar, né? Então, a gente precisa ter essa leitura que as drogas, de modo geral, lícitas e ilícitas, elas são um grande mal. As drogas ilícitas, elas fomentam outros crimes, né? Ela fomenta o furto, ela fomenta o roubo, ela fomenta uma série de coisas. Então, é algo ainda pior. Bom, o que nós fazemos? O que a Polícia Militar faz? Bom, talvez assim, né? Se a gente pensar num veículo que está andando e que precisa trocar a roda, né? A sociedade está evoluindo e a gente precisa ir cuidando. Então, o que a gente faz, talvez de mais vital a todo momento, a todo dia estar abordando pessoas nas ruas, fazendo uso de substância entorpecente ilícita, né? Fazendo uso praticamente todo dia. Meus policiais prendem alguma porção de maconha na rua, porção de crack, porção de cocaína. Infelizmente é um mal que existe e que a gente segue bastante diligente, os policiais seguem diligentes nas ruas e todo dia nós fazemos abordagem, encontramos às vezes com as mesmas pessoas esse tipo de droga. Sabemos, né, que a sociedade ela já trilhou um caminho, a leitura que eu particularmente como comandante faço, né, foi trilhado um caminho de permissividade para essas drogas, que para mim, na minha leitura, né, como operador de segurança pública, isso só foi ruim ao longo dos anos, né, quando se diminuiu o impacto de pena, de censura em relação a esse tipo de conduta, isso só foi ruim, né. Parece que hoje em dia já estão melhorando, inclusive com iniciativas, né, de multar quem é apanhado nas ruas, e nós já sugerimos aí para o Poder Público, para o Legislativo, para o Executivo, que faça também aqui em São Bento do Sul, porque, como eu falei, todo dia a gente aprende droga, pega pessoas com esse tipo de substância. Então as iniciativas de outros locais de multar quem for pego em via pública fazendo uso de substância ilícita, no meu entendimento, é saudável. Nós já temos, inclusive, municípios de Santa Catarina que tem a lei municipal. Exato. É preciso regulamentar, né, para multar quem está fazendo uso de drogas em via pública. Quem sabe implementamos em São Bento do Sul e nos outros 2 municípios, Rio Negrinho e Campo Alegre. Mas o trabalho talvez mais importante que a gente procura fazer em relação às drogas, note, o veículo está andando, né, preciso trocar a roda, mas eu preciso continuar abastecendo ele, né? É o trabalho do PROERD, né, que atende todas as crianças na faixa etária adequada para falar sobre drogas e violência. Então, não fala somente sobre droga, fala também a respeito de violência de modo geral, né? Mais uma vez, né, solução pacífica dos conflitos, não que as pessoas fujam da violência, né? Faz um arrefecimento da cabeça, pensa em outra alternativa, mas não faz uso de violência, não usa objetos para atingir alguém, que isso vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar a vida da pessoa, vai tirar a saúde, vai tirar uma série de coisas. Então o PROERD, né, a gente teve formatura
no final do ano passado de uma turma. Esse ano estamos prestes a iniciar as novas turmas. É um programa que procura chamar a atenção dos jovens na idade certa, né, na idade ali do ensino fundamental ainda, para dizer, olha, você, né, está crescendo e você tem capacidade para tomar a decisão se você vai fazer uso de substância ilícita ou não, se você vai fazer algo errado ou não, né? E a ideia, né, não é essa linguagem que é usada com os jovens, né, mas a ideia é que o jovem tenha a capacidade de tomar a decisão correta, decisão acertada, de fugir das drogas e fugir da violência, dizer não às drogas e não à violência. Esse é o cenário. Infelizmente, né, como eu falei no início, né, a gente acaba diariamente, a quase todo momento, fazendo prisão de pessoas, fazendo apreensão de material. Como é um menor potencial ofensivo, né, não tem mais sido cerceada a liberdade, mas com frequência a gente tem essa questão. É importante que as pessoas denunciem para o 190, ligue para o 190, olha, tem algum local que tem uma movimentação estranha no local, que acho que estão vendendo maconha, acho que estão vendendo cocaína, liga para o 190. A gente recebe muita denúncia, trabalhamos com essa informação, nós não expomos a pessoa do denunciante para que a gente faça a identificação desse local, né, tire o traficante de circulação, diminua a oferta de droga para as ruas. E os pais, né, as pessoas inteligentes, as pessoas de bem, né, que se conscientizem que é um grande mal que assola as pessoas e fujam desse ambiente. Muito bem, nós estamos aí com 60 minutos de programa já estourado. Faltaram uma série de assuntos aí, policiamento ostensivo, a participação da polícia na educação, faltou a gente falar das câmeras de monitoramento, e por isso, né, eu vou prever uma data aí para frente, para que o comandante volte a conversar conosco, porque é sempre esclarecedor para a comunidade aqui de São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, e onde quer que as imagens cheguem também com o áudio aí dessas informações. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações. Agradeço muito, né, o senhor ter me recebido para a gente ter essa conversa. Agradeço também ao soldado Rei, que é o seu homem da comunicação. O senhor que já passou pela comunicação na PM também sabe da importância, né, desse segmento, né, para as informações chegarem, para o bom relacionamento, para a comunidade também ficar bem esclarecida. Tanto que o senhor me recebeu aqui para a gente falar com bastante tempo sobre o assunto. Então, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações e já antecipo o meu agradecimento em nome da Rádio São Bento por esse atendimento. Bom, dizer para a comunidade, né, que ela pode confiar na sua polícia, né, nos 3 municípios, sobre a nossa responsabilidade, policiais abnegados, trabalhando com afinco para que a gente tenha um ambiente mais seguro, mas que a comunidade tem grande responsabilidade, como um todo tem grande responsabilidade, e que nós somos parceiros, né, ressaltar, inclusive, a participação do poder público, a prefeitura municipal sempre é bastante é preciso que ela seja parceira, e tem sido parceira nos nossos municípios em relação a isso. Fazemos também estamos trabalhando muito na questão da segurança escolar. Tem inclusive a patrulha escolar, que não chegamos a mencionar, mas que visita todos os colégios, são nosso alvo. Enfim, a gente procura dar atenção a esse ambiente. Então estamos, né, no período aí recém de volta às aulas, então os pais podem confiar que o ambiente está sendo bem cuidado, a Polícia Militar também está dedicada a isso. E te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, a importância que nós vemos nisso, numa responsabilidade social da imprensa de levar informações adequadas para a comunidade, como você faz, como o senhor faz, para que a gente construa a comunidade mais segura. É um processo de participação. E nós estamos sempre à disposição. Quando fechar uma agenda adequada, a gente vai lá e vai conversar sobre outros assuntos que não tenhamos falado por aqui hoje. Obrigado. Muito bem, gente, foi assim a conversa hoje, programa 60 minutos. O Tenente-Coronel Aires Vonei Piloneto, comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho. Eu volto aí no próximo sábado, vou entrevistar o Carlos Becker, gerente regional da Celesc, também para trazer mais um assunto esclarecendo a você, amigo e amiga ouvintes e internautas. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.